Então, beata Ana Catarina Emérite, 4 de outubro de 1820, quando vi a igreja de São Pedro em ruínas e a maneira como tantos clérigos estavam ocupados nessa obra de destruição, nenhum deles querendo fazê-lo abertamente na frente dos outros, fiquei tão angustiada que clamei a Jesus com todas as minhas forças, implorando sua misericórdia. Então eu vi diante de mim o esposo celestial, e ele falou comigo por um longo tempo. Ele disse, entre outras coisas, que essa transladação da igreja de um lugar para outro significava que ela parecia estar em completo declínio, mas ela se levantaria novamente. Mesmo que restasse apenas um católico, a igreja venceria novamente, porque ela não se baseia em conselhos e inteligência humanos. Foi-me mostrado que quase não havia mais cristãos na antiga acepção da palavra. Então hoje nós chegamos no nosso tempo, né? Olha só. Quando vi a igreja de São Pedro em ruínas e a maneira como tantos clérigos estavam ocupados nessa obra de destruição, é exatamente o que está acontecendo aí há pelo menos 2 séculos. Só que eles fazem a obra de destruição, mas não fazem abertamente na frente dos outros. Fazem escondido, na moita. Continua sendo assim. Porque está cheio de gente aí que já participou de pastoral, que está na igreja aí bergoliana, que não sabe que a igreja é bergoliana, não sabe que simplesmente essa gente é comunista, maçom, são excomungados, maçonaria eclesiástica, não sabem o que está acontecendo, que temos um falso papa, que não temos mais comunhão, os sacramentos estão sendo inválidos a partir da hora que renunciaram o Papa Bento XVI, que ele mesmo não renunciou, mas renunciaram ele. Então as pessoas não sabem disso. E é esses outros aí, essas pessoas que estão do clero que estão fazendo isso, por uma questão de interesse, não falam também, agem ali na moita, né? Aquela coisa disfarçada, sem ser na frente dos outros, mas cada um à sua forma está tirando aí uma pedrinha ou uma paredona da igreja, seja lá o tamanho da proporção da destruição que cada um deles está aí fazendo, mas sempre de forma assim escondida aos olhos dos leigos. Né? E aí, aos olhos do clero, a gente sabe que hoje está tudo muito aberto, né? Hoje a coisa já não se esconde mais. Antigamente era antigamente, né? Quando eles entraram pela porta da frente dos seminários para invadir a igreja, aquele monte de espião soviético, da União Soviética, aí, russos, etc., que entraram pela porta da frente da igreja para tomar o poder e conseguiram, simplesmente era um outro tempo. Hoje já a coisa já não é tão mais assim velada, a coisa já é bem menos disfarçada, pelo menos entre eles, mas para os leigos é escondido ao máximo. Então Jorge Mário Bergoglio dá aquela assim, opinião, aquela declaração bombástica, mas antes e depois ele está falando um monte de coisa bonitinha que todo mundo aceita para que assim, os sites católicos, entre aspas, bergoglianos, possam pegar as coisas bonitinhas e colocar para os fiéis. Está vendo? Esse professor Emílio não tem razão. Olha só o nosso Papa como é espiritual. Olha as frases dele espirituais. Hoje eu recebi. Não recebi, apareceu lá na página, lá no perfil, uma moça, não é tão moça, mas que ela aí, tinha o site de catequese, tinha um grupo de catequese, agora ela parou, não foi esse lixo lá, e ela, inclusive, trabalhava na renovação carismática, essa parte de catequese e tudo mais, né? Até acho que 1 ano atrás, agora ela parou, e colocando uma frase profunda de Jorge Mário Bergoglio. Frase profunda, olha a filosofia, mora na filosofia. Não viva a vida como uma galinha que simplesmente levanta, para de dar risada, que simplesmente levanta cedo e não sabe o que está fazendo. Não faça assim. Pense primeiro o que você vai realizar no seu dia. Poxa vida, e a gente pensava que precisava do Dr. Laí Ribeiro, aquelas coisas. Pra quê, né? Você tem Jorge Mário Bergoglio, você tem tudo, né? Tem filosofia, tem heresia, tem tudo com ele. Não precisa mais ninguém, não é? Sinceramente, né? Sinceramente, não. E a pessoa coloca isso como se fosse assim, o suprassumo da filosofia bergogliana, né? O suprassumo da filosofia é uma coisa linda, espiritual, maravilhosa. Olha só o conselho do nosso Papa. Certo? Desse jeito, né? Então, meus irmãos e minhas irmãs,
Eles realmente não escondem mais entre eles e dão sinais para a trupe deles no mundo inteiro. Então tem lá um discurso de 20 minutos, 10 minutos, no meio tem o que ele está querendo falar, que é o que realmente a gente vai e pega e denuncia, mas antes e depois é só flores. Então ele está dizendo, pessoal, eu continuo na ativa, pessoal, estamos destruindo, beleza? Beleza? Combinado. Eu continuo aqui, vocês continuam aí, tá bom? Mas divulga o que eu falei de bonitinho. Aí aquele monsenhor escreve muito bem, vocês não acham? É Ghostwriter, né, que fala, né? É escritor fantasma. Alguém escreve e ele lê. Já teve um padre mito aí que diz que o Papa Bento XVI não mandava escrever os discursos, ele mesmo escrevia, não é que nem outros. Aí, para eles aparecerem e enganar os católicos, eles falam tudo, até as coisas que realmente são, né? Porque o indivíduo está aí com aí o cartaz queimado, o indivíduo está com a ficha aí queimada, gasta, né? Só que também, depois, isso tem um outro desdobramento político, né? Que é assim, gente, por favor, nem é ele que escreve o discurso, ele está de idade já, tá certo? Ele só leu, ele nem percebeu, ele está doente, está querendo levar a igreja à frente, pessoal. Vamos ter misericórdia, ele está de cadeira de rodas. Tá aí. Então, essa gente nunca entrega o jogo. Eles dão com uma mão e tiram com a outra. Você pode ter certeza disso. Estão destruindo o que restou da igreja. Só que agora, eles não se tocaram ainda que eles estão destruindo a igreja bergoliana, porque a igreja católica apostólica romana não é mais. A partir da hora que o Papa Bento XVI foi renunciado, eles tomaram o poder. Então, ótimo, fica. O Senhor saiu de lá e veio para as nossas casas, nossas igrejas domésticas. E eles ficaram lá, então, com a estrutura que eles estão falindo. Muito bom administradores, né? Muito bom, gostei mesmo disso. Você lembra daquela pessoa que chegou à presidência da República e tinha falido 2 lojas de 1,99 antes disso? Lembra como os jornalistas não disseram isso antes da eleição, só depois do impeachment, lembra? Realmente é enjoativo, não é enjoativo? Sinceramente. Tem gente aí que fica vendo política, sinceramente. Vamos então. Então vamos lá, ó. Ele disse, entre outras coisas, que essa transladação da igreja, Jesus falou para a Beata Ana Catarina Emmerich, que essa transladação da igreja de um lugar para outro, olha, ela estava falando da destruição lá da igreja de São Pedro, da Basílica de São Pedro. Agora Jesus está falando transladação da igreja de um lugar para outro. Significava que ela parecia estar em completo declínio. Parecia. Então, mudar a igreja dos prédios que nós conhecemos como paróquias e frequentamos como nossas ex-paróquias para as casas parece um declínio, parece o fim da beirada. Não é. Não é, porque a igreja vai se levantar novamente. E mesmo que restasse apenas um católico, a igreja venceria novamente, porque ela não se baseia em conselhos de inteligência humanos. Mesmo que reste um católico, o inferno não ganhou nada, as portas do inferno não puderam contra a igreja, acabou. Perdedores. Vocês, demônios, são os perdedores. Vocês vão seguir o quê? Vai seguir o Lúcifer. Perdedor, e vocês são junto com ele perdedores, entendeu? Pode rir da cara do demônio mesmo, que eles são todos uns perdedores. Pode aprontar na sua vida, mas no final, Nosso Senhor esmaga a cabeça da serpente, eles são todos presos no inferno para sempre. Tá bom? Tá legal o finalzinho do passeio de vocês? Estão aproveitando bem? Porque já já vocês vão ficar presos no inferno para sempre. Certo? A vitória é nossa. Nós ganhamos porque o Senhor nos dará a vitória. Então, meus irmãos e minhas irmãs, enquanto tiver um de nós vivo, não acabou a igreja. E vai ter muito mais que um de nós vivo. Então, o demônio não ganhou nada. Ele só perde. Atrapalha, perturba, arrasta um ou outro aí que se distrai, mas no mojo, assim, no todo, ele não ganhou nada. Porque vai sobrar mais que um católico com fé, com certeza, aqui na nossa paróquia Sagrada Face de Tours. Então, as portas do inferno não puderam contra a igreja. É isso que significa. Não quer dizer não puderam contra a instituição, não puderam contra as paróquias, os prédios, a estrutura administrativa, não é isso. Não pôde contra a igreja. A igreja somos todos nós, que levamos Cristo no coração. Fim. Essa é a igreja. Pode destruir aí os templos, pode destruir nossas casas, enquanto a gente estiver vivo, a igreja está em nós. Acabou, somos igreja. Tijolinhos vivos da igreja, como ensinou o Papa João Paulo II, santo homem. Foi-me mostrado que quase não havia mais cristãos na antiga acepção da palavra. Então hoje eu recebi uma mensagem de uma paroquiana nossa, dizendo assim, professor,
Eu passei 30 anos na igreja e nunca me preocupei com a minha salvação, nunca me preocupei com cumprir a lei de Deus, nada das coisas que eu me preocupo agora em 3 anos com o Senhor. Não é comigo, tá? Não é comigo, é com Jesus. O Senhor ali com S maiúsculo, o Senhor Jesus Cristo, tá bom? Tá? Mas só para vocês entenderem, assim como teve um outro há uns anos atrás que falou assim, eu nunca rezei tanto na minha vida como eu rezo agora, né? Então são coisas legais que a gente ouve e fica feliz, porque mostra que está no caminho certo. Porque a igreja era para ser assim. Isso daqui é igreja, isso é a igreja verdadeira. É a igreja verdadeira católica apostólica romana, é assim, ela é reparadora, ela está rezando pelas almas do purgatório, atendendo ao pedido e ordem de Nosso Senhor e Nossa Senhora, ela está rezando pela conversão dos pecadores, ela está fazendo reparação às ofensas contra Jesus, contra Nossa Senhora e contra o nosso Deus, ela está evangelizando, ela está se preparando para a volta de Jesus, por isso escatológica, ela está estudando as profecias, estudando as escrituras, isso é igreja. Isso é igreja. Mas assim, não exagera muito rezar assim 4 vezes por dia, liturgia das horas, então são 5 vezes, porque 10 para as 3 tem o terço da misericórdia. Não tem exagero nenhum, porque a própria igreja incentiva que os leigos, tanto quanto possível, rezem a liturgia das horas, os quatro horários, não os 7. 7 é para quem está no mosteiro lá, né? Quando rezavam, né? Mas nós é 4 vezes, nós estamos cumprindo a cartilha aí certinho da igreja, então a igreja é assim, a sua igreja não é assim? Na sua paróquia não era assim? Então as que eu fui também não eram. Nenhuma delas. Mas só que era para ser assim. Era assim que era para ser a igreja. É só você ler as cartas de São Paulo, carta de São Pedro, carta de São João, você vê que a igreja era assim. E é para continuar assim. A igreja primitiva, a criança, essa é a igreja primitiva, agora é mais moderna. Não tem mais moderno. Simplesmente tem avacalhação, tem invasão comunista, aí maçônica, não tem igreja mais moderna. O Deus é o mesmo, nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então a igreja é a mesma também ontem, hoje e sempre. Não tem mudança. Gente, eu queria que vocês lessem. Nós vamos estudar aqui a encíclica do Papa Pio XI, quando instituiu o dia da festa do Cristo Rei. Ele não fala, olha, nossos papas não falavam pela metade, não, falava na cara mesmo. Se o mundo estivesse com Cristo como rei, reinando nos países todos, com certeza não estaríamos na fome, na falta de paz, nas guerras. É nosso Papa. Por isso que acontece, porque se desviaram de Deus e de Jesus. Papa Pio XI, 1925. Tá certo? Escreveu essa encíclica quando ele instituiu a festa exatamente do Cristo Rei. Nós vamos estudar aqui no dia da festa. Maravilhoso. Então, essa é a nossa igreja. Nossa igreja não tem papas na língua. Ela não... Vamos ver como é que eu vou falar para não chocar a Assembleia. Como será que eu vou? Pega o Papa Bento XVI, quando ele falou as verdades da vida do pessoal muçulmano, que aí a mídia levantou, fez aquele escândalo com ele, mas ele estava falando a verdade. Porque é assim, o Maomé dizia que a fé é para ser implantada pela força. Fim de papo. E é o que eles fizeram. Tá certo? Então, ou se converte ou morre. E daí? Você tem mais 10 segundos para resolver. Certo? Só isso. Simplesmente desse jeito. E quando ele fala as verdades da vida, falava, o povo, esse pessoal da mídia queria calá-lo, mas ele estava falando certo. Então, essa é a nossa igreja. A nossa igreja fala, custa o que custar, doa quem doer, seja qual consequência for, mesmo que seja para ser inchado moralmente e até mesmo fisicamente, mas bom, a nossa igreja também é a igreja dos mártires. Então, nós continuamos em frente, juntos até o final desses tempos, que são os últimos, são os tempos do Apocalipse. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.